filhos de Deus ou escravos do pecado? Filhos de Deus ou escravos do pecado? Você não pode ser as duas coisas. Ou você é filho de Deus, ou você é escravo do pecado. Foi isso que Jesus explicou aos judeus que criam nele. Vamos ver esse texto? João capítulo 8, versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Amém? Antes de você se assentar, você olha para a pessoa do lado e diz para ele: você é uma bênção de Deus. Diga para o outro: você é uma bênção de Deus. Aleluia. Amém. Se assenta, por favor. Glória a Deus. Diga: Jesus vai falar comigo. Filhos de Deus ou escravos do pecado? Jesus, num diálogo aberto e esclarecedor, confronta os religiosos judeus que criam nele. Está no versículo 31. Jesus dizia: pois aos judeus, olha com quem ele está falando, que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Primeira colocação de Jesus Cristo aos judeus que criam nele: ninguém pode ser verdadeiramente discípulo de Jesus se não viver uma vida de obediência à palavra. Vou repetir: ninguém pode ser discípulo de Jesus, ninguém pode ser assim chamado, se este não viver uma vida de obediência à palavra de Deus. Então Jesus disse: se você quer ser ou é verdadeiramente o meu discípulo, o que você faz? Você permanece na minha palavra. Então não se engane. Há pessoas que estão achando que são discípulos e não são. Jesus está falando dos falsos discípulos. Quem são os falsos discípulos? São aqueles que seguem Jesus, mas não andam na obediência da palavra de Jesus. Frequentam uma igreja, mas não abraçaram a verdade do evangelho ainda. Vem no domingo, participa dos eventos da igreja e até são dizimistas e ofertantes, no entanto, não decidiram obedecer de maneira integral à palavra de Deus. Ele disse:
Se você for um discípulo verdadeiro, ou verdadeiramente você se tornar o meu discípulo, você vai permanecer na minha palavra. Por quê? Porque um discípulo é um seguidor dedicado de Jesus. Um discípulo é alguém que imita a vida e o ensinamento do seu mestre. Se você não imita, se eu não imito a vida de Jesus, eu não sou discípulo de Jesus. Eu ainda não sou, mas o Senhor nos chamou para nós sermos discípulos. Você pode dizer aleluia? E nós precisamos praticar a palavra, permanecer na palavra, e aí nós podemos dizer: nós somos um discípulo de Jesus. Oh, glória a Deus! Então o Senhor disse: vocês precisam permanecer na minha palavra, e verdadeiramente sereis os meus discípulos. E qual é o primeiro resultado prático disso? Versículo 32. Aí você conhecerá a verdade, e a verdade vos libertará. Observe que é o segundo passo. Você permanece na palavra, e permanecendo na palavra, você conhece a verdade. E quando você conhece a verdade, você é liberto. Você é liberto do pecado. Você é liberto da opressão. Você é liberto de tudo aquilo que prende a tua vida, porque o texto que lemos também disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não mais ou menos livres, mas verdadeiramente livres. Mas para que isso aconteça, eu preciso permanecer na palavra. E o que é a palavra? A palavra é Jesus. E o que é Jesus? Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. E o texto diz: se você conhecer a verdade te libertará. Meu irmão, não tenha dúvida do que eu vou lhe dizer. A mentira é a principal arma do diabo que escraviza o homem. A mentira. Em contrapartida, a verdade é a essência do evangelho de Cristo que liberta o pecador. A verdade. E quando você está ouvindo a palavra, você está ouvindo a verdade. Jesus Cristo disse: Pai, os santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra que você ouve aqui, pregada segundo os princípios da Bíblia, você goste ou não, é a verdade. Em outras palavras, você engula ou não, você concorde ou não, é a verdade absoluta de Deus. E quando nós ouvimos a verdade, nós temos uma escolha: ou nós andamos pela verdade, ou continuamos na mentira. Aleluia. Quantos aqui querem andar na verdade? Diga glória a Deus. E o texto disse: você conhecerá a verdade, e a verdade te libertará. Então eu entendo que ninguém pode ser livre se não conhecer a verdade. Ninguém. Mas presta atenção, surge-nos uma pergunta: o que é conhecer a verdade? Porque a Bíblia disse aqui, Jesus disse: você deve permanecer na minha palavra, aí você conhece a verdade, e a verdade te liberta. Espera aí, mas o que é conhecer a verdade? Deixa eu te dar um exemplo aqui. Você não pode dizer que você conhece São Paulo, a menos que você pegue o teu carro, um ônibus, um avião, e vá até lá. Aí você pode dizer que você conhece São Paulo. Senão você pode dizer que você ouviu sobre São Paulo. Você não conhece, você ouviu sobre São Paulo. Mas quando você vai lá e pega aquele trânsito complicado e erra umas 2 vezes lá e anda 45 minutos a mais, aí você vai dizer: eu conheço São Paulo. Você não só ouviu falar, mas você conhece. Assim também é a verdade. A verdade não pode ser de ouvi-la. Tem gente que ouve a verdade, mas não conhece a verdade.
Tem gente aqui que você diz: olha, eu quero lhe contar do Salmo 139. Ah, eu conheço, pastor, eu conheço. Ah, eu queria pregar sobre Mardoqueu. Ah, eu conheço Mardoqueu, conheço toda essa história aí. Ah, eu queria falar sobre o rei Josias. O rei Josias eu conheço também. Eu quero falar sobre Bartolomeu. Conheço Bartolomeu. Conhece não, você ouviu falar dele. E este é o grande problema. E talvez seja a chave, porque muita gente está na igreja e não é liberto. É porque eles ouviram falar da verdade, mas não conheceram a verdade. Para conhecer a verdade, você tem que entrar na verdade. Você tem que praticar a verdade. Você tem que viver a verdade. Você não pode conhecer só de ouvir falar. E alguém acha que porque está numa igreja, e você está na igreja quadrangular da Lagoinha, ai que igreja abençoada, Jesus opera, etc e tal, você morar numa garagem não faz de você um carro. Você estar numa igreja não faz de você uma bênção. Você ouvir o evangelho não pode gerar nada na tua vida, se você não receber entrar aqui e descer do coração. Disse o salmista: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quem não guarda a palavra vai acabar pecando. Quem só ouve a verdade acaba pecando. Não, nós fomos chamados para que a verdade se torne a nossa própria vida, e nós nos tornemos a verdade. Posso ouvir um aleluia? É mais ou menos o que acontece com a vaca. Você já percebeu que a vaca rumina? Por isso que ela parece estar mascando chiclete o tempo todo. Então ela pega a grama, o capim, e ela morde aquilo ali e mastiga, e ela tem uma área dentro dela onde desce, eu não sei o nome, onde ela rumina essa grama. Então ela vai lá e volta na boca, ela mastiga de novo e entra de novo lá e sobe, desce, daqui a pouco a grama virou vaca. Não é isso que acontece? A grama vira vaca. É assim. O escritor sagrado de Jeremias disse assim: eu encontrando a sua palavra, logo a comi, e ela foi para mim como mel. Ah, quando eu encontrei a tua palavra. Ei, você encontrou a palavra? Você encontrou a verdade. Você encontrou a verdade? Coma a verdade. Então você não pode deixar a verdade fora. A verdade tem que estar dentro. Jesus Cristo disse em João capítulo 15 de João, dizendo: se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverdes em mim, pedireis o que quiseres e vos será feito. Ele está dizendo: essa palavra tem que estar em você, você precisa estar em mim. E é isso que Jesus disse: permaneça na minha palavra e conheça a verdade. Conhecer a verdade é ter a verdade em você. Posso ouvir um aleluia? Conhecer a verdade é entrar nela, é praticá-la. E quando isso acontece, o comportamento do homem muda. Ah, meu amigo, você sabe quando alguém está na verdade. Não há como enganar. As palavras, o comportamento, as decisões mudam completamente, porque este é o poder da verdade. A verdade liberta, e quando a verdade entra numa vida, a pessoa é liberta. Ah, um marido que ofendia a esposa para de ofender. O marido que passava a vida num boteco bebendo, bêbado, para de beber. Aquele que defraudava não defrauda mais. Aquele que roubava já não rouba mais. Aquele que mentia já não mente mais. Este é o poder da verdade. Quando ela entra no homem, ela liberta o homem. E o Senhor está dizendo: você precisa conhecer essa verdade. Porque se você conhecer essa verdade, esta verdade vai te libertar. Olha só o exemplo de Jó. Jó, vocês conhecem a história dele. Ele perdeu os filhos, ele perdeu todo o seu dinheiro, ele passou por uma enfermidade terrível. E foi nesta situação que ele conheceu a Deus.
a verdade. Olha o que disse aqui no capítulo 42, versículo 5 do seu livro. Disse Jó a Deus: antes eu te conhecia só de ouvir falar. Quanta gente na igreja conhece Deus só de ouvir falar? Quanta gente na igreja nunca viveu a palavra para valer? Quanta gente na igreja nunca ficou de pé frente a uma afronta do diabo, como Sadraque, Mesaque e Abidnego, que ficaram de pé, mesmo o rei dizendo que ia jogar eles numa fornalha de fogo ardente, eles permanecem de pé. Por quê? Porque estão na verdade. Quem está na verdade não se curva. Quem está na verdade não se curva. Quem está na verdade não se suja. Quem está na verdade não se corrompe. Quem está na verdade mantém-se íntegro. E a Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque estavam na verdade, permaneceram de pé, foram jogados numa fornalha de fogo ardente, mas o Filho de Deus entrou com eles na fornalha. Você pode dizer um aleluia? Glória a Deus! E então Jó disse assim: eu antes te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Eu escutava, com muita gente vem aqui e se emociona com a pregação do pastor André. Ai, que homem abençoado, eu gosto de ouvir ele pregar, eu fico arrepiado. Não é essa a ideia. Eu não estou pregando para você ficar arrepiado, eu estou pregando para você mudar de vida. Eu estou pregando para você praticar a verdade. Pode até ficar arrepiado, mas muda de vida. Pode até cair na hora que eu orar, mas muda de vida. Pode não sentir nada também. Pode ficar me olhando com a cara de paisagem, mas muda de vida. Está começando a ficar boa essa mensagem. Então disse Jó: eu conhecia de te ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora preste atenção, quando você vê Deus, meu amigo, você não permanece do mesmo jeito, porque Deus é santo. Não, Deus é santo. Deus é santo, mas Deus é santo, mas Deus é tão santo que a Bíblia diz que os querubins que ficam diante do trono cantando de dia e de noite: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eles cobrem o rosto. Eles não conseguem olhar para Deus. Tão santo é Deus. Quem vê Deus muda de vida. Quem vê Jesus, quem conhece a verdade, muda de vida. Por isso que Jesus disse: se você conhecer a verdade, ela te libertará. Se você conhecer a verdade, você já não anda da maneira que você andava. Aleluia. Olha o que aconteceu com Jó. Os meus olhos te viram. Volte o texto. E o que aconteceu no versículo 6? Por isso, porque eu vi Deus, porque eu não estou só ouvindo Deus, mas agora eu vi Ele verdadeiramente, estou envergonhado de tudo o que eu disse e me arrependo. Eu sou um pecador, eu estou preso nessa sujeira. Eu vi Deus, eu vi Deus, eu vi Ele, olha como que eu estou. E Ele disse: eu estou sentado agora no chão, num monte de cinza. Ele está arrependido, por quê? Porque ele viu Deus, ele se arrependeu. Quando você vê a verdade, você se arrepende. Quando você vê a verdade, você larga a velha vida. É por isso que você é liberto. Porque para ser liberto, você precisa de um toque de Jesus. Mas o resultado ou a evidência que você é liberto é a mudança de vida, é o arrependimento. Alguém que não se arrependeu não está liberto ainda. Quem está comigo, diga amém. E essa libertação, quero falar aqui com os irmãos que batizaram. Quem batizou aqui no último batismo, levante a mão. Glória a Deus pela sua presença aqui. 700 pessoas batizaram no último batismo. Então deixa eu dar uma palavra para você aqui. A mensagem hoje é uma mensagem, entre aspas, que esquadrinha o coração.
mas Deus entende o processo que está sendo desenvolvido na vida dos irmãos. Vocês acabaram de chegar e vocês estão tendo conhecimento com a verdade agora. Os policiais que estão aqui, os bombeiros, o prefeito, está tendo conhecimento de algumas verdades hoje. Deus entende o processo. O que Deus não entende é alguém que fique parado, acomodado, sem querer mudar. O que Deus não entende, o que Deus não aceita, é alguém que sabe que está na lama e não quer sair da lama. O que Deus não concorda é com alguém que está arrumando desculpa para se manter do jeito que está. Jesus não entrou na tua vida para você ficar do jeito que você está. Jesus entrou na tua vida para mudar a tua vida. Jesus entrou na tua vida para te libertar, para quebrar cadeia, para mudar a sua maneira de ser. Então, a nossa libertação, ela vai se dando assim, conforme você vai ouvindo a palavra, vai recebendo a palavra. Então ela é gradual, mas ela é contínua. Ela é gradual, mas não deve ser parada, porque Deus vai nos libertando pela palavra e nós vamos conhecendo a verdade que nós não conhecíamos. E à medida que nós vamos conhecendo a verdade vai nos libertando paulatinamente, porque está escrito que a vida do justo, que o caminho do justo é como a aurora, que vai nascendo, 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 até ser dia perfeito. O sol da manhã vai nascendo, e quando ele chega lá no alto, está tudo claro, está tudo perfeito. Assim é a vida de um justo. Você pode dizer aleluia? Então Deus, Ele vai lhe revelando a verdade. Você permanece na palavra. Ele disse, se você é meu discípulo, você permanece na palavra. E aí você vai conhecendo a verdade. Vai conhecendo a verdade. Alguém me diz, André, eu não sabia que praticar sexo sem estar casado era pecado. Não sabia? Não sabia? Pois agora você sabe. Não sabia que os fornicadores, os adúlteros não entrarão no reino dos céus? Não sabia? Agora você sabe. Agora você sabe. Livre-se desse pecado e seja liberto pela verdade. Alguém me diz, André, eu não sabia que guardar mágoa do coração é pecado. Não sabia? Não. Agora você sabe. Agora você sabe. Então, livre-se desse pecado. Renuncie essa mágoa. Perdoe e seja liberto pela verdade. Seja liberto pela verdade. André, eu não sabia que mentir era pecado. Não sabia? Não. Agora você sabe. Agora você, quando mentir, saiba que você está pecando. E quando mentir, lembre-se que Satanás, o diabo, é o pai da mentira. E você está servindo a ele. Você não sabia, mas agora você sabe. Então o que você faz? Renuncie esse pecado e seja liberto pela verdade. E seja liberto pela verdade. É disso que Jesus está dizendo. Agora eu vou dizer algo para você. Parece impossível, mas não é. Quando Cristo te revela a verdade, Ele te dá poder para andar nela. Ah, meu amigo, não importa o tamanho da ameaça, ande na verdade. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então entre pelo caminho que é Cristo Jesus. Se Ele te revelou a verdade, Ele está te convidando e dizendo, entre pela essa verdade agora. Entre por essa verdade agora, e você vai encontrar a vida que você deseja. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Você entra pelo caminho, você encontra a verdade, e você tem a vida. Aleluia! André, eu não sabia que inveja era pecado, mas é.
André, eu não sabia que ciúmes, que brigar era pecado. É pecado, é pecado. Aquela briga que você deu hoje com a tua família lá, você pecou, amigão. Maledicência, falar mal das pessoas é pecado. Murmuração é pecado. Rebeldia é pecado. Promiscuidade é pecado. Avareza é pecado. E assim por diante. Assim por diante. Adorar ídolos é pecado. E vou te falar, deixa eu entrar aqui. A gente é bom, sabe para quê? Para apontar o dedo para os católicos. Eles adoram imagens. E os nossos ídolos? Até ídolo gospel hoje eles fazem. Teve gente que foi pagar ontem para ver um ídolo gospel. A tua cara de adorador aí. E a paixão pelo dinheiro? E a paixão pela beleza? Hein? E o ídolo chamado orgulho? E o ídolo chamado honra, que precisamos dessa honra? Não adorarás, não se encurvarás a elas, a nenhum tipo de ídolo, porque Deus é zeloso e visita a maldade dos pais, dos filhos até a 4ª geração. Então, é pecado. Então, você entendeu hoje, você conheceu a verdade hoje, então se livra desse pecado. A partir de hoje, tome atitudes e decida segundo a verdade que lhe alcançou, porque você era cego, mas agora você pode ver. Você era cego, mas o Senhor curou a tua cegueira, mostrou-lhe a verdade, agora você pode ver. E se você pode ver, não ande mais pelo caminho do erro. Diga glória a Deus. Vamos ver como, eu não sei como você está reagindo a essa pregação, mas vamos ver como foi que os judeus reagiram. Versículo 33, quando Jesus falou com eles, olha o que eles responderam. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão. Sabe o que eles estão dizendo? Jesus, o senhor sabe com quem o senhor está falando? Eu sou judeu, eu sou descendente de Abraão. Jesus, peraí, essa pregação que o pastor André está me pregando não é para mim não. Eu sou diácono da igreja quadrangular da Lagoinha. Eu sou pastor da igreja quadrangular da Lagoinha. Ei, você não conhece o meu currículo. É mais ou menos isso que eles estão dizendo. Ei, Jesus, nós somos descendentes de Abraão, nós somos judeus. Eu quero dizer uma coisa para você. Viver uma religião não significa necessariamente viver a verdade. Viver numa religião não significa necessariamente que você é salvo. Viver dentro de uma igreja não significa necessariamente que você é discípulo de Jesus. Muita gente está enganando a si mesmo. Porque a religião, vou dizer uma coisa para vocês, a religião é uma coisa terrível. A religião serve para mascarar uma vida de pecado. Então você vive do jeito que você quiser, você passa por cima de todas essas verdades, domingo você vem aqui. Aí tu canta, tu se emociona, tu chora, tu vê os milagres, e você está achando que está tudo bem. Está tudo bem se você não está negligenciando nenhuma verdade que Deus te revelou. Está tudo bem se você não estiver preso, escravo de nenhum pecado. Está tudo bem se você estiver com a sua consciência tranquila enquanto escuta uma pregação como essa. Porque se você não está nada bem para você. A religião não te garante entrada no céu.
Uma religião não garante que você é livre. A verdade garante. Eles disseram, volte o texto, somos descendência de Abraão, e nunca servimos ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Olha o engano, eu não sirvo ninguém, eu sou livre, tem certeza que você é livre? Então Jesus esclarece, versículo 34, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado, é servo do pecado. Jesus está dizendo, como que você pode dizer que você é livre, se você vive escravizado no pecado? E aqui nós não estamos falando de alguém que pisa numa poça de água suja, nós estamos falando de gente que deita na poça. Nós estamos falando de gente que faz premeditadamente o pecado, sabendo que está pecando. Esse não é livre, esse é escravo. Ele acha que ele é livre. E sabe qual é o conceito que o diabo coloca na cabeça das pessoas? Eu sou livre para fazer o que quiser do meu corpo. Não, você não é livre, você é escravo. Se você fosse livre, você não se sujava. Se você fosse livre, você não transgredia a lei. Se você fosse livre, você não se prostituía. Se você fosse livre, você não enchia a cara todo dia. E quem está pregando aqui é alguém com conhecimento de causa, porque por 12 anos eu fui escravo do vício. E hoje eu sei que eu era escravo, mas na época eu não sabia. Todos os dias, 5 horas da tarde, eu tinha uma vontade de ir para o bar beber. Não era vontade, era o meu pecado que me escravizava. Era o meu pecado que me fazia se dobrar todos os dias. Durante 12 anos, todos os dias, eu estive num boteco, das 5 da tarde até 1h da manhã, bebendo, fumando, cheirando cocaína. Esta era a minha vida, 12 anos, e eu achava que eu era livre. Eu não era livre, eu era escravo do pecado. Hoje eu sou livre. Hoje Jesus me libertou. Eu era um escravo e não sabia. Alguém é escravo da prostituição, alguém é escravo da mentira, alguém é escravo da mágoa, ele vive de mágoa em mágoa, de mágoa em mágoa. Alguém é escravo da ira, alguém é escravo de tantas coisas. Então como que pode alguém dizer que é livre se está no pecado? Você não é livre, você é escravo. É o que Jesus mostra para eles no versículo 37, olha o que ele disse: eu bem sei que sois descendência de Abraão. Em outras palavras, eu conheço seu currículo, rapaz. Você não precisa falar quem você é, não precisa me falar da sua credencial, não precisa me falar o que você faz na igreja. Eu sei quem você é. Você se diz descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. O que ele está dizendo? Você não pode ser livre e querer me matar. Se você quer me matar, você está mostrando que você não é livre. Se você vive no pecado, você está mostrando que você não é livre. E sabe por que você não é livre? Volte o texto bíblico. Porque a minha palavra, diz o texto, porque a minha palavra não entra em vós. O que eu falei aqui da palavra? Ela não pode simplesmente passar por aqui, ela precisa entrar. Ela precisa entrar, porque se a palavra não entrar no seu coração, se a palavra não virar conduta ou parâmetros para a sua vida, você nunca será livre. E vou dizer algo para você aqui, e aqui é algo que nós devemos refletir. A palavra de Deus, quando ela não entra, eu permaneço como um escravo do pecado. E o pecado, na minha vida, ele traz consigo uma série de males. Primeiro, o pecado faz separação entre o homem e Deus. Quando você opta conscientemente pelo pecado, você está afastando-se de Deus conscientemente. O pecado faz separação. Segundo, o pecado abre as portas para espíritos demoníacos. Espíritos que trabalham
na vida da pessoa. André, peraí, você não sabe, eu já faço quase tudo certo. Quase tudo certo não é tudo certo. E eu não espero que você seja perfeito. Eu espero que você ande na verdade que o Senhor já te revelou. Porque Deus nunca cobra de você e de mim mais do que eu possa dar. E quando Ele me cobra, e quando Ele revela a verdade, Ele não me terá mais por inocente. Então, você precisa entender, se você tem 5 ou 10 janelas na sua casa, não adianta você fechar 9. Por uma janela, os pernilongos vão entrar. Não precisa estar às 9. Por isso, a verdade, ela te liberta e ela te protege. Recebe essa palavra? A verdade, ela te liberta e ela te protege. Porque no Salmo 91 está escrito: a sua verdade é um escudo e um broquel. Quem está na verdade está protegido. E o contrário também é verdadeiro. Quem não está na verdade está debaixo de vulnerabilidade, está em perigo. Terceiro, quando você vive na escravidão do pecado, isso vai gerar na tua vida, primeiro, opressão, tristeza. Alguém que está no pecado, você põe um sorriso na tua face, mas lá dentro do teu peito parece que tem um buraco lá dentro. Tristeza, opressão, amargura na vida. Isso é fruto do pecado. O que mais, André? O pecado traz doenças físicas e emocionais. Muitas pessoas são curadas aqui, e com o tempo eu aprendi a discernir quando a cura é uma cura física ou uma cura espiritual. E quando a cura é espiritual, eu percebo. E tem outro sintoma posterior. Quando a cura é espiritual e a pessoa não muda de vida, o mal volta. Não foi Deus que não curou, foi você que não ficou na verdade. Foi você que não permaneceu na libertação. Quando o problema é espiritual, fruto do pecado, o inimigo traz de volta quando você volta para o pecado. Então, se você conhece a verdade, permaneça na verdade, o mal não volta. E talvez está sendo aqui uma boa explicação para muitas pessoas que estão aqui, que você vem aqui, o pastor ora, você sai daqui curado, daqui a pouco você está com o mesmo problema de novo. E aí o pastor vem, ora, daqui a pouco você está com o mesmo problema de novo. O que está acontecendo, pastor? Está acontecendo que você não permanece na verdade. O que está acontecendo é que você ainda é escravo do pecado. E por último, a escravidão do pecado pode gerar a morte. João 6:23. Porque o salário do pecado é a... Repita. Mais uma vez. Mais uma vez, para não esquecer. O pecado tem salário, André? Tem. E é mais fiel do que a fatura do cartão de crédito. Alguma vez você já comprou no cartão de crédito e não chegou a fatura? Já? Não, né? Eles não esquecem de você. Pode ter certeza, o salário do pecado vai chegar. A fatura vai bater na nossa porta. Pecar às vezes é gostoso. O pecado às vezes é favorável. O pecado às vezes traz benefícios. Mas a fatura mais cedo ou mais tarde chega. Jesus disse, porque o salário do pecado é a morte. Morte física. Você pode morrer por andar numa vida de pecado. Morte espiritual, não há como você continuar vivo em Cristo andando no pecado. Terceiro, morte emocional, mas principalmente morte eterna. O inferno, por andar no pecado. Por isso que Jesus quer transformar os escravos do pecado em filhos livres. Por isso que Jesus Cristo nos entrega esta verdade. E às vezes, essa verdade que Jesus
nos entrega faz nós torcermos o nariz. É amargo, é dolorido, é doído. O remédio é amargo, mas resolve o problema. A palavra é dura, mas liberta. Lá no livro de Malaquias a Bíblia diz que ela é como um martelo que esmiuça a pedra. Ela vai batendo, ela vai batendo, ela vai batendo, ela vai batendo, e quebra o coração duro e liberta o pecador. É esta palavra que te liberta, é esta palavra que te leva ao céu, é esta palavra que purifica o seu caminho. É a palavra de Deus. Lá no capítulo 13 de Lucas a Bíblia diz que tinha uma mulher que há 18 anos, quantos anos? 18 anos ela estava encurvada, e ela andava encurvada há 18 anos. Ela estava dentro de uma igreja, de uma sinagoga, e ela estava encurvada. Ela está presa, ela está dentro da igreja, mas ela é escrava. E Jesus esclareceu, ela tem um espírito de enfermidade, e o diabo está mantendo ela presa há 18 anos. Então preste atenção, ela está numa igreja, ela vai na igreja, mas ela está torta. Alguém está dentro de uma igreja e ainda está torto. Você está preso, você está torto, você anda de maneira errada, você sabe que está andando de maneira errada, você ainda é escravo do pecado. O Senhor lhe trouxe aqui hoje para te libertar dessa condição. O Senhor te trouxe aqui hoje para te dar uma nova vida. Essa mulher está 18 anos torta, mas Jesus não quer que ninguém fique torto dentro da igreja. Se você está aqui é porque você é um escolhido, é um chamado, e Jesus quer desentortar a tua vida. Posso ouvir um aleluia? E Jesus viu aquela mulher, Jesus está te vendo agora, Jesus conhece a sua vida. Às vezes temos uma falsa impressão que estamos escondidos aí no meio. Jesus está vendo a sua carequinha aí. Às vezes temos uma falsa impressão que o pastor não sabe de nada, e não sabe mesmo, mas Jesus sabe. Jesus sabe. Lá no capítulo 3 de Apocalipse, Jesus escreveu uma carta à igreja de Sardes. Meu amigo, não queira você receber uma carta de Jesus, porque é difícil conversar com Ele. É difícil conversar com Jesus, porque a gente, não é assim, você vai conversar com o pastor André, então você faz todo aí um cálculo em casa, como é que você vai falar, como que eu vou entrar, como que eu vou conseguir, e você pode até enrolar o pastor André, ele tem essa cara de bobo dele, você pode até enrolar o pastor André, mas Jesus você não enrola. Jesus escreveu uma carta à igreja de Sardes, e sabe como começa a carta? A carta de Jesus começa assim: eu conheço as suas obras. Sabe o que ele está dizendo? Hoje não vai ter desculpa. Não adianta você vir com as suas desculpas. Eu vim aqui para resolver. E a carta diz assim: eu conheço as suas obras. Eu sei onde você tem ido, eu sei o que você tem feito, eu sei o que você tem falado. Ei, eu sei o que está no seu pensamento, eu sei do que você vai falar antes que saia uma palavra da sua boca. Eu esquadrinho o teu coração, eu conheço as suas obras. E Jesus continua a carta: você tem nome de quem vive, mas você está morto. Sabe o que Jesus está dizendo? Você tem fama. Quem te olha de longe pensa que você é alguma coisa. Quem te olha de longe não sabe o que você faz. Quem te olha de longe não sabe o que passa no teu interior. Eu conheço as suas obras. Aleluia. Você pode glorificar a Deus que tudo vê. Jesus sabe e nos conhece, e Ele está vendo aquela mulher há 18 anos encurvada. A Bíblia diz que Jesus viu ela e chamou a si.
Não tem como Jesus desentortar alguém se não chamá-lo a si. Ele é a verdade, Ele é a palavra. Se Jesus quer desentortar alguém, Ele chama a pessoa na palavra, Ele traz a pessoa para a palavra, Ele revela a verdade para a pessoa, aí Ele desentorta. Ele trouxe ela, se tocou nela e ela desentortou. Você pode dizer um aleluia? A Bíblia diz no capítulo 9 de Marcos que havia um rapaz, ele era epilético, ele tinha crises de epilepsia, ele caía no chão, ele espumava, ele rangia os dentes, e ele estava se secando a cada dia. Mas quando então o pai olhou para aquela situação, talvez por divina revelação, pensou: isso aí não é natural, é demônio. Alguém está aqui, está acontecendo algo na tua vida e você sabe que não é natural. Você sabe que não é natural. É demônio. É um espírito. Eu bati o carro 9 vezes. Você acredita que eu demorei 8 batidas para perceber que aquilo não era natural? Tem gente que é assim. Está achando que é natural uma vida que nunca vai para frente, está achando que é natural uma vida sentimental que nunca dá certo, está achando natural uma vida financeira que você trabalha, parece um buraco, um saco sem fundo. Não é natural. E por que está acontecendo? Provavelmente escravidão do pecado. O pecado trazendo ingerência. Este menino está passando mal, está caindo no chão, está tendo convulsão, tem um demônio nele. E sabe o que Jesus faz? Olha para o pai e pergunta para o pai: quando que isso aí começou? O pai acho que pensou: peraí, eu não estou preocupado quando começou, eu quero solução. Mas Jesus não quer dar uma solução paliativa, Jesus quer dar uma solução definitiva. E para dar uma solução definitiva, Jesus precisa tratar a causa. E a causa normalmente é pecado, é problema, é desobediência, é caminho errado que nós tomamos. E esse pai parou desde a infância que esse menino está assim. E ele disse: se tu podes fazer alguma coisa por nós, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Jesus olhou para ele e disse: se você crer, tudo é possível ao que crer. E ele disse: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. E ele, chorando com lágrimas, se lançou aos pés de Jesus. Jesus tocou no menino e o menino foi curado, liberto para a glória de Cristo Jesus. Aplauda o nome dele. Deixa eu terminar essa mensagem. Versículo 35. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Jesus usa uma metáfora bem conhecida naquela época, que eram as pessoas que tinham bom poder aquisitivo, eles tinham escravos em casa. E ele fala sobre o tratamento que recebe um escravo, e ele está falando do escravo do pecado aqui, e o tratamento que recebe um filho. Ele disse: um filho, ele fica para sempre na casa, ele é da família, ele tem herança, ele tem direito, ele não faz coisas erradas, é filho, amém? Agora ele disse: o servo não, o escravo não. Por quê? Porque quando o escravo naquela época não prestava, fazia coisas erradas, como por exemplo foi o caso de Onésimo, que roubou Filemão. Então, Filemão poderia inclusive ter matado Onésimo, mas pela intercessão de Paulo não matou. Quando o escravo fazia isso, ou matava, ou vendia, ou mandava embora. Não presta esse escravo. Então Jesus está dizendo: aquele que é escravo do pecado não fica na casa. Mais cedo ou mais tarde ele vai embora. Mais cedo ou mais tarde ele desiste, mais cedo ou mais tarde ele volta para a lama. Por quê? Porque anda na escravidão do pecado. Mas o filho da família de Deus nunca vai embora, fica na casa para sempre, aleluia. Levanta a mão e diz: eu quero ser um filho de Deus. E por último, versículo 36, se pois o filho vos libertar, Jesus termina assim:
Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu estou pregando esta mensagem hoje porque essa mensagem contém nela uma proposta. E a proposta de Deus para você é: você quer ser livre? Porque a grande questão é essa: você quer ser livre? Você quer mudar de vida mesmo? Você quer morar no céu? Porque tem gente que não quer, tem gente que quer ir para o inferno. Você quer ser livre? Se você quiser ser livre do pecado ou de algo que te prende, Jesus quer te libertar hoje. Essa palavra é uma proposta. Jesus quer te libertar hoje. E não importa o tamanho da prisão, o que importa é o tamanho do Deus que está falando com você hoje. Não o tamanho das cadeias, não o tamanho da dificuldade. Não olhe para o tamanho do gigante. Olhe para Deus hoje, que está lhe fazendo uma proposta. Você quer ser livre? Você quer largar isso? Você quer mudar de vida? Se você quer, levanta do teu lugar e vem na frente agora. Se você quer, sai do seu lugar e vem à frente. André, eu quero continuar preso nisso, já acostumei com isso. Você é escravo do pecado e vai continuar assim. Se você quer abandonar essa vida hoje, se tem algo que te prende, Jesus quer te libertar hoje. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus não te chamou para você estar preso. Ele disse: o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Jesus não veio na tua vida para você viver preso. Jesus não veio na sua vida para você viver amarrado no pecado. Jesus veio para te libertar. A porta da graça está aberta, pode correr. André, eu tenho vergonha de dizer que eu sou escravo do pecado. Devia ter vergonha de andar no pecado. Isso você deveria ter vergonha, não de ser livre. Uma proposta gloriosa dessa, Jesus dizendo: quero te libertar, quero mudar a tua vida. Chega mais para frente, pode chegar, eu não vou descer não. Tem gente que precisa levantar correndo do lugar, porque tem gente que está vendo até demônio dentro de casa. Você acha que você é livre? Você não é livre não, amigão, você está preso. Você está preso, e Jesus quer te libertar. Tem gente que sente espíritos tocando no corpo durante a noite. Você acha que você é livre? Você é preso. Você está preso, você está amarrado. Enquanto você vai saindo do lugar, deixa eu te contar um testemunho. Um irmão contou para mim quarta-feira. Ele disse: pastor, um senhor já de uma certa idade. Ele disse: eu cheguei nesta igreja há poucos meses atrás, e faz 45 anos que eu sou dependente de cigarro. Pastor, faz 45 anos que eu luto com vício. Eu nunca consegui me libertar disso, pastor. Mas o Senhor Jesus me tocou nesta igreja. E o Senhor terminou de pregar um dia. Eu saí daqui, peguei um maço de cigarro, abri a janela do carro e disse: nunca mais eu coloco um cigarro na minha boca. Nunca mais eu me submeto a este vício. Ele disse: pastor, eu estou liberto para a glória de Jesus. Eu estava ouvindo um testemunho de uma mulher que me encantou pela decisão dela. Ela servia a entidades durante muitos anos. E vou dizer uma coisa para você: quem serve entidades, mais cedo ou mais tarde vai receber a fatura. Eu atendi uma mãe hoje não, essa semana, e ela serviu entidades por muito tempo, pois as entidades estão tocando o filho dela agora. Então ela correu para a igreja. Ela disse: pastor, servi eles o tempo todo, mas agora eles estão tocando a minha família. Eles tocam. O pecado tem a sua fatura.
E esta mulher serviu a entidades, esse testemunho que eu ouvi há muitos anos. Mas ela conheceu Jesus Cristo. E ela cansou de ser cavalo de demônios. Porque você sabia que quem frequenta uma religião como essa, o nome dele é cavalo? Cavalo, porque trepa nas costas, põe o cabresto e controla a vida da pessoa, como um cavalo. Você não é cavalo, você é templo do Espírito Santo. O que opera em você é o Espírito Santo, não uma entidade. Deus não criou você para isso. Quando Deus te criou, Ele criou você para ser habitação do Espírito Santo de Deus. Não casa de pecado, mas casa do Espírito Santo, para viver com honra, para viver com dignidade, para viver dentro da palavra de Deus, para prosperar, para ter um bom casamento, para ser amado, para amar, para ser luz aonde você estiver, para ser sal da terra. Foi para isso que você foi criado. E você não deveria aceitar na tua vida nada menos do que isso, porque foi para isso que Deus te chamou, foi para isso que Deus pagou o preço do seu pecado na cruz do Calvário. E essa mulher disse: olha, um dia eu me levantei pela manhã e eu falei, chega! E chamou as entidades que operavam na vida dela e disse: a partir de hoje, nunca mais vocês entram no meu corpo, e nunca mais vocês entram na minha casa. Olha, eu gostaria que o Espírito Santo ajudasse você com essa decisão hoje. Talvez não no caso de uma entidade, mas de um pecado, de uma sujeição, de algo que você está fazendo. Decida hoje. Deus te ajudará, Deus te fortalecerá. Basta uma decisão sua, basta uma decisão sua. Em Marcos capítulo 10, versículo 49, fala a história de um cego. Este cego estava parado à beira do caminho. Ele estava onde? Diga assim: um cego nunca está no caminho, está sempre à beira do caminho. Jesus é o caminho. E o cego não está no caminho, está perto do caminho. O cego não está na palavra, ainda permanece sendo escravo. E ele estava na beira do caminho pedindo esmola, porque um cego está sempre pedindo esmola. Um cego está sempre vivendo de favor. Um cego está sempre precisando de uma caridade. Por quê? Porque é cego. Por quê? Porque está na beira do caminho. Mas Jesus estava passando pelo caminho. Jesus está passando aqui esta noite. E Jesus passando, passa uma grande oportunidade para a tua vida, para você sair da beira do caminho, para você parar de pedir esmola, para você parar de viver de favor, para que Ele possa te dar dignidade. Então ele clamou, e Jesus parando, disse que o chamassem. Jesus está te chamando. É um cego, mas Jesus para e disse: chame ele. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo. Eu te dou essa palavra hoje, a todos vocês que estão aqui. Tem bom ânimo, levanta-te, sai desse lugar da onde você está, tome uma decisão hoje com Jesus, sai daí, levanta-te, que Ele te chama, Ele está te chamando para uma vida nova. Sai daí, levanta, cego, Ele te chama, cego, sai da beira do caminho, cego, Ele está no caminho e está chamando você para lá. E o que ele fez? E ele, lançando de si a sua capa. Sabe, a capa era o que sinalizava que ele era um cego e que ele era um esmolante e que ele vivia de favor. Mas quando ele ouviu Jesus chamar ele,
Ele foi arrancando aqui. Ele não recebeu o milagre ainda. Jesus não tocou nele ainda, mas ele já está tirando da vida dele aquilo que prendia ele naquela situação. Ele arrancou de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Acredite que Jesus está te libertando hoje. Acredite que Jesus está te chamando hoje. Arranca essa capa de si, meu irmão. Arranca essa capa de si, minha irmã. Tira isso da tua vida hoje. Jesus te chama para uma nova vida. Jesus te liberta. Você não é escravo do pecado. Você é filho de Deus. Pela fé em Cristo Jesus, você é filho de Deus. Igreja, fique de pé, vamos orar. Fecha os seus olhos e começa a falar com Deus. Você que está aí no fundo, em nome de Jesus Cristo, esse pecado que te aprisionava não vai mais te aprisionar. Esse modelo de vida que você levava não é mais para você. Você era cego, mas Jesus te deu vista. Então tome uma posição com Deus e comece a falar com Ele agora. Vai orando, meu Deus e meu Pai. Oh Jesus, o Senhor é aquele que liberta. A tua mão é poderosa. E eu invoco o Espírito de Deus agora sobre esta igreja, sobre cada vida. Liberta o teu povo, Pai. Liberta o teu povo, Pai. Liberta esse homem, liberta essa mulher, liberta essa pessoa de opressões malignas, liberta essa pessoa de pensamentos, ó Pai, de comportamento que ela tem até vergonha de falar. Jesus está te visitando. O poder de Deus está entrando na tua casa agora. O anjo do Senhor visita lá. Esse mal que estava te visitando no meio da noite vai ter que parar, vai ter que sair da tua casa. Eu repreendo agora toda a força maligna. Eu repreendo agora todas as cadeias caiam, cadeias caiam, sejam livres, sejam livres, sejam livres de todas as suas cadeias, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sejam livres do pecado, sejam livres das vossas cadeias, sejam livres, 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 em nome de Jesus. Sejam livres, sejam livres. O Filho te liberta, seja livre. Você não vai mais se submeter a essa situação. Seja livre, seja livre, seja livre, em nome de Jesus. Seja livre. A Bíblia disse que uma mulher foi pega em flagrante adultério. Naquela época, uma pessoa pega no adultério, ela deveria ser apedrejada e morta. Era a lei judaica. Então levaram esta mulher até Jesus e disseram: Jesus, a lei diz que nós devemos apedrejá-la. Ela foi pega em adultério. O que o Senhor diz? O que Jesus diz sobre os seus pecados? O que o Senhor diz? Jesus olhou para eles e disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que dos mais velhos para os mais novos, eles foram soltando as pedras. E eles foram embora. E agora Jesus conversa com a mulher. E diz: mulher, cadê os seus acusadores? E ela disse: Jesus, ninguém mais me acusou. Ele olhou para a mulher e disse: mulher, vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Conserta a tua vida. Conserta a tua vida. Aproveita a oportunidade que Jesus está te dando.
era para você morrer por causa dos seus pecados, mas Ele te amou tanto, Ele te defendeu frente aos seus acusadores. Só que a palavra dele para você hoje é: vai e não peques mais, para que não lhe suceda coisa pior. Vai e não peques mais. Consagra a sua vida, consagra a sua vida nas mãos de Jesus. Olha, alguém está aqui e você sabe que a ameaça estava batendo à sua porta. Você sabe, não precisa nenhum profeta revelar. Você estava sentindo a ameaça, e Deus manda eu lhe te dizer: Ele te dá uma nova chance hoje. Como Ele deu àquela mulher, Ele te dá uma nova chance. Mas agora alinha a tua vida. Não peques mais. Não peques mais. Conserta o que tem para consertar. Rompe com o que tem que romper. Ajuste a sua vida. Nada vale mais do que o favor de Deus na sua casa, o favor de Deus sobre você. Você pode perder tudo, mas não deve perder a reputação com Deus, porque todo o favor vem dele. Pai, nós te damos graças por essa noite, pela vida de cada irmão que esteve conosco. Abençoe a semana deles agora, que seja uma semana de paz, que seja uma semana de alegria. Nós louvamos a Deus pelas autoridades que estiveram presentes aqui hoje. Abençoe esses líderes, Pai, esses homens que foram instituídos pela Tua mão para governar esta cidade. Que o temor de Deus esteja no coração deles, que a sabedoria esteja nas palavras e no pensar, e que o temor de Deus dirija o coração de cada um deles. Eu abençoo o povo de Deus e declaro que este povo não é escravo do pecado. Esse povo é filho de Deus. Esse povo foi comprado pelo sangue do Cordeiro. E em nome de Jesus, naquele grande dia, eu vou entrar os portais celestiais e eu vou ver você entrando lá. Eu vou ver entrando você e a sua família, e nós celebraremos as bodas do Cordeiro e glorificaremos o nome de Cristo, porque com grande mão e com a sua verdade nos conduziu até o céu. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha, eu vou terminar agora, espera um pouquinho. Só quero dizer o seguinte: quem precisa de uma cura? André, eu preciso de uma cura, seja do corpo, seja emocional. Você vai vir à frente e os demais irmãos eu vou liberar agora. Ah, tá, olha o que teve aqui ontem, gente, que coisa bonita, estava esquecendo. Nós casamos ontem aqui 42 casais, olha que bonito. É um casamento coletivo que nós fazemos anualmente para ajudar esses noivos. Alguns, não todos, alguns não têm nem condição financeira, e nós ajudamos com o vestido, ajudamos com o terno, e aí fizeram até um bolinho aí, e um refrigerante, e eles foram casados. E olha, está todo mundo bem no chique, olha lá, tudo bonito, todo de terno. Foi uma festa linda. Entra lá no meu Instagram, André Carvalho Pastor, assiste o vídeo lá que está muito bacana. Amém? Deus abençoe, boa semana, vão com Deus. Vão com Deus. Vai e não